Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui presentes para falar do ministério de diaconia, né? Nós estamos chegando hoje na última aula, né? Aula quinta. Nós teremos também a conclusão, né, dessa aula. Queridos, nós iremos falar sobre algo muito importante, tá? Que é a ordenança divina, a ordem divina, né? A ordenação que Deus dá aos diáconos. Por que isso é muito importante? Porque quando Deus ele nos ensina a fazer algo, ele nos ensina a fazer para a missão, né? Nós somos chamados para pregar o evangelho, para praticar o evangelho, para viver o evangelho. E isso é uma ordem divina. Deus ele nos comissiona na sua mission day, né? Missão de Deus, para estar trabalhando em prol de ganhar vidas, em prol de cuidar de vidas, né? E nós vamos ver um pouquinho hoje a respeito da ordenança divina, alguns conceitos, né, e algumas ordens de Deus referente à palavra dele, em que nós que trabalhamos no ministério aí, na linha de frente, nós que trabalhamos na linha de frente, nós temos essa responsabilidade, né? Então vamos ver então em nome do Senhor Jesus. Então, primeiramente, nós iremos falar sobre os critérios bíblicos e teológicos para a seleção de diáconos. Como é que Deus ele seleciona os diáconos? Como é que Deus ele toca no coração da igreja, toca no coração do corpo ministerial da igreja para selecionar os seus obreiros? Primeiro ponto é que a Bíblia nos fala, né? Que lá está em Timóteo 3:8, em que os diáconos e as diáconas têm que ser homens e mulheres de boa reputação. Paulo fala em 1 Timóteo 3:8, diz que os diáconos devem ser homens de boa reputação, e isso significa que eles devem ser conhecidos por sua integridade, honestidade e ética. Vejam, Paulo está usando a forma de estar falando a respeito do diaconato masculino, mas ao mesmo tempo isso engloba o diaconato feminino, tá? Porque para Deus, quando ele enxerga o casal, Deus ele enxerga o casal uno, serão uma só carne. A Bíblia fala: deixar o homem, o pai e sua mãe, iniciar a sua mulher e serão uma só carne, tá? Então ambos têm que ter integridade, tem que ser íntegro, honestidade e ter uma ética, tá? A integridade é aquilo que você tem de berço, né? Aquilo que você tem de caráter, que traz em prol a honestidade das práticas que o diácono e a diaconisa vão fazer na igreja. E no conceito ético, tá? Porque vocês são espelhos para outras pessoas. Então a integridade e a honestidade de vocês vão ser usadas na ética do ministério do diaconato, tá bom? Paulo também fala, aqui no caso já é Lucas, né? Em Atos capítulo 6:3, que os apóstolos devem ser cheios do Espírito Santo e sabedoria. E o que é cheio do Espírito Santo? É diferente de ser batizado com o Espírito Santo, tá? Existem pessoas que é, são batizadas com o Espírito Santo, mas com o decorrer da vida elas não se tornam cheias de sabedoria do Espírito Santo, porque isso só vem com uma relação profunda com Deus.
porque é Deus que vai nos capacitando através do Espírito Santo, nessa relação que Ele tem conosco, o Espírito Santo tem conosco, para cumprir o nosso ministério. Então, ser cheio do Espírito Santo é ter uma relação profunda com Deus. Tá? Tem muita gente que eu conheço que ainda não passou pela experiência do batismo do Espírito Santo, mas é cheia do Espírito Santo. É isso que Atos está dizendo. Os apóstolos, eles separaram, né, os diáconos, eles pediram para a igreja separar os diáconos e escolheram homens cheios do Espírito Santo, para que o Espírito Santo viessem agir na vida deles em prol do ministério do diaconato. Amém? Terceiro, não ser dado a muito vinho. Por que Paulo está dizendo isso? Não ser dado a muito vinho. Isso significa que o diácono e a diácona não devem ser propensos a excessos ou a vícios, tá? De todas as maneiras, tá? Tem gente que é viciada em bebida alcoólica, tem gente que é viciada no tabaco, tem gente que é viciada em, por exemplo, pornografia, tem gente que é viciada em glutonaria, né? Pessoas que gostam de comer demais. Existem vários tipos de vícios. Então, os diáconos e as diáconas não podem ser propensos a esses tipos de vícios, tá? Porque isso pode prejudicar o testemunho e a sua capacidade de servir aos irmãos na igreja. Quando Paulo fala, eles não se dado muito ao vinho, porque na época do apóstolo Paulo, o vinho era considerado, e ainda é no tempo de hoje, uma medicina, mas naquela época era muito forte, né? A medicina da vinhocultura. Então, a pessoa, não havia bebidas como nós temos hoje, a variedade de bebidas, né? Então, eles tinham o vinho como remédio, como a bebida do dia a dia. Isso acabava tornando a pessoa uma pessoa viciada naquele tipo de bebida. E Paulo fala que nós não devemos ter vícios. A Bíblia fala que nós não devemos ter nenhum tipo de vício, tá? Eu já conheci pessoas que são viciadas em estranho isso, né? A pessoa era viciada em tomar Coca-Cola. O dia que a pessoa não ficasse um dia sem tomar Coca-Cola, ela passava mal, né? Viciada em Coca-Cola. Então, isso daí não, isso daí está fazendo um mal para ela. A gente não deve ter excessos. Amém? Então, Paulo nos alerta a isso, amém, irmãos? Por quê? Porque o vício, às vezes, a gente colocamos os vícios acima da obra de Deus, das questões que Deus nos manda fazer. Ah, não vou fazer isso porque eu tenho tal coisa para fazer. Isso se torna um vício excessivo. Você coloca as coisas acima de Deus. E Paulo está nos orientando a não fazer isso. Vocês que são diáconos, não façam isso. Não coloca nada acima da obra de Deus. Amém? Quarto ponto. Não sejam cobiçosos e tente ganhos desonestos. Paulo fala em 1 Timóteo 3,8 que a gente não deve ser cobiçosos em nada na vida, né, cara? Não é só dinheiro, irmãos, que nós cobiçamos. Como fala cobiçosos, não é só dinheiro. Aí tem gente que cobiça a, a mulher do próximo, tem gente que cobiça os bens do próximo. Tem vários estilos de cobiças, né? E tem gente que tem inveja do outro, e cobiça ser igual ao outro. E a Bíblia fala que nós não devemos ter isso. Então, vocês são diáconos, vocês não devem ter esse tipo de atitude, tá? Aqui agora Paulo vai dizer a respeito do homem também, se engloba a mulher também, né? No quinto ponto, que o homem e a mulher devem ser maridos, devem ser casados. O deve ser casado, assim como a diaconisa também deve ser casada.
Não, esse trabalho não pode ser feito, trabalho de diaconato, não pode ser feito por pessoas solteiras. Tá? Paulo, ele diz que os diáconos devem ser maridos de uma só mulher. Isso significa que ele deve ser fiel ao seu casamento. Então, ele tem compromisso com a família e com os filhos. Tá? E se não tem filhos, deve ser compromisso com a esposa, e a esposa tem compromisso com o marido. Por que isso? Por que Paulo está dizendo isso, irmãos? Porque a Bíblia fala isso. Porque é o primeiro ministério que Deus entrega na mão de vocês é a casa de vocês, é a família de vocês. Se vocês não levar bem a casa de vocês, como é que vocês vão poder ser exemplo na igreja? Tá bom? E sexto, vocês têm que ser bons administradores, tá? Não é só administrar as coisas na igreja, porque o diaconato, o trabalho de diaconato, ele vai ter o seu ápice na igreja. A ação principal vai ser na igreja, mas só que vocês têm que ser bons administradores para que os trabalhos que vocês vão exercer na igreja venha se dar com excelência. Paulo fala isso em Timóteo 3:13, né? Paulo diz que os diáconos que exercem bem o diaconato alcançam para si uma boa posição e muita confiança na fé. Então vocês precisam ser bons administradores. Primeiramente, administrar o tempo de vocês. Tá? Vocês precisam priorizar a obra de Deus, né? Administrar o tempo é você, ó, tal dia eu tenho culto, então você sabe que tem culto, tem que chegar mais cedo na igreja, tem que preparar as coisas da igreja. Lembra que eu falei no começo do curso que os diáconos são os primeiros a chegarem na igreja e são os últimos a ir embora? Os diáconos têm que fazer esse trabalho de administração de tempo, amém? Administração financeira, os diáconos têm que ser dizimistas, ofertantes, vocês têm que ser exemplos na igreja, amém? E porque isso que vocês vão fazer na igreja vai ajudar aqueles membros que ainda têm uma certa incredulidade nessas ações a se estarem se adequando na prática de fé de vocês, né? Isso é uma boa administração. E também administrar bem os recursos da igreja, porque os irmãos que vão estar trabalhando na parte braçal da igreja têm que saber administrar bem os recursos da igreja, tem que saber administrar tudo que a igreja tem em prol ali dela, no físico. Vocês fazem parte da liderança a partir do momento que vocês forem ungidos, vocês vão ser cabido também a administrar esse trabalho na igreja. Amém? Bora! Segundo ponto, a importância da preparação e treinamento para o diácono. Aqui tem 3 perguntas fundamentais que a Bíblia ela faz a vocês e também responde, porque a Bíblia ela tem muitas perguntas retóricas, né? E a primeira pergunta, sim, dessas 3 perguntas que eu acho que é as mais importantes do diaconato, é o seguinte: o diaconato é uma das ordenâncias sagradas da Igreja Cristã? Sim. Vocês, a partir do momento que vocês forem ungidos, vocês já estão sendo consagrados a uma ordenança ministerial da igreja, tá? Vocês são é o primeiro passo para entrar no corpo ministerial da igreja, para poder começar a participar das organizações do púlpito. Mas em que sentido, pastor? Tudo que é porque as pessoas têm a noção de que púlpito é só aquela parte da igreja que fica ali. Não, mas na realidade, quando se fala de púlpito, se engloba todo o corpo ministerial da igreja: pastores, presbíteros, evangelistas, diáconos, bispos. Ali já é o púlpito da igreja. O púlpito não é aquela parte física onde está a bateria, onde estão os instrumentos. Na realidade, o púlpito são os ministros que Deus erguem na igreja. E vocês vão estar fazendo parte desse púlpito ministerial, amém? Outra pergunta importante: o diaconato requer uma sólida formação teológica, espiritual e pastoral? Irmãos, primeiramente,
não tem necessidade de ter uma formação teológica sólida, tá? Agora, ter uma formação espiritual, sim. E pastoral, não. Mas a espiritual, sim. Em qual sentido? Porque o diácono ele precisa ter uma espiritualidade, entender aquilo que o Espírito Santo quer na vida dele. Formação teológica é secundária. Tá? Pastoral é algo que Deus vai trazer para você. Porque um pastor, o ideal de um pastor, quando ele é pastor, o ideal é que ele tenha passado por esse processo de diaconato, evangelista, presbítero, pastor. Por quê? Porque ele vai saber lidar com todas as etapas. Lembra que eu falei para os irmãos que esse é o primeiro passo para entrar no corpo ministerial de uma igreja? Então, o processo de vocês até chegar na formação pastoral. Quando você chegar na formação pastoral, vocês já terão uma formação teológica muito boa, né? A base da espiritualidade de vocês vão estar firmadas na fé e vocês terão uma ação pastoral sólida. Amém? Aí vai. E terceiro, a formação do diaconato deve incluir acompanhamento espiritual? Sim. Vocês que serão diáconos, vocês devem ter agora, se possível, sempre estar sentando com o pastor para ter uma reunião a respeito das ações de diaconato na igreja, de como será feita, de como vocês devem estar agindo na parte de intercessão na igreja, na parte de organização da igreja, na parte de pós-culto, na parte de unção de pessoas que estão pedindo oração no culto. Então, esse acompanhamento vocês terão sempre, tá? Sempre terão até vocês chegarem a pastores ou bispos um dia. Amém? E todos esses três aqui, irmãos, como vocês estão se iniciando no ministério do diaconato, vocês precisam ter um compromisso importante de sempre estar estudando. Não? Estudando a formação espiritual, ou seja, quando fala formação espiritual, sempre está buscando o batismo do Espírito Santo, sempre está buscando os dons do Espírito Santo, sempre está praticando na igreja a oração, praticando na igreja as obras de caridade, tá? E ter esse acompanhamento constante com o pastor, tá bom? Porque a partir do momento que vocês forem ungidos a diáconos, vocês serão mais efetivos na igreja, tá bom? Vocês terão que ser mais ativos na igreja, né? E esse acompanhamento tem que ser constante, né? Em nome do Senhor Jesus. Então, vamos embora? Então, a conclusão, meus queridos, para a gente estar terminando esse curso de diaconato que nós tivemos aqui, o diaconato é um serviço essencial. Como eu falei para os irmãos, uma igreja que não tem um corpo de diáconos que fluem, que trabalham bem, ela é uma igreja deficiente, tá? Por quê? Porque o diácono ele vai trabalhar no serviço aos necessitados, tá bom? Aí quando eu falo necessitados, não é aquela pessoa que está passando necessidade financeira. Gente, tem gente que tem dinheiro, muito dinheiro, mas está necessitado espiritualmente. É um jovem rico. Tinha tudo, mas não tinha nada. Né? E tem gente que não tem o que comer, mas também está passando necessidades espirituais. Não tem nada e não tem nada. Então a gente é chamado a servir aos pobres, tanto pobres de espírito como os pobres materiais. Os doentes, tanto os doentes físicos como os doentes espirituais. Todos esses estão necessitados. E a partir do momento que vocês forem ungidos a diácono, Deus vai usar vocês nesse trabalho de misericórdia de Cristo. Tá? Porque para essas pessoas, vocês são os primeiros a se aproximarem delas. Como eu falei para os irmãos, tem igreja aí que tem
500, 1000 membros, vai por em diante. Então o pastor não consegue conhecer todo mundo, não consegue saber de todo mundo. Então quem faz esse trabalho, esse mini trabalho pastoral, é os diáconos. Amém? Anunciar a palavra, segundo ponto, de serviço essencial. Preguem a palavra de Deus. Não deixem de pregar a palavra de Deus. Ensina a palavra de Deus. Ensina a doutrina de Deus, a igreja. Vocês precisam ter essa consciência de ajudar os fiéis a crescerem na fé. Os irmãos que estão aí, a partir do momento que não é só responsabilidade do pastor estar pregando a palavra no domingo ou na terça-feira, mas os diáconos também precisam pregar a palavra constantemente durante a semana para essas pessoas, através do WhatsApp, através de uma ligação de celular, através de uma mensagem que manda pelo Facebook, pelo YouTube, enfim, vocês têm esse trabalho ativo, né? E terceiro ponto, participar da liturgia da igreja, tá? Vocês serão responsáveis por várias funções de celebração na igreja: Santa Ceia, leitura da Bíblia, abertura de culto, pregação do Evangelho, seja em todas as ações da igreja, e distribuição da comunhão entre os irmãos, tá? Vocês vão estar trabalhando na participação da liturgia da igreja, que é muito importante, tá? Olha, eu fico muito feliz quando a igreja tem uma liturgia bem feita, né? Então, veja bem, o diácono, vocês diáconos vão participar na liturgia, da organização da liturgia. Gente, eu já fui em igreja que começa o culto, tem 40 minutos de louvor e 20 de palavra. Então o diácono ele é responsável também um pouco para organizar isso, ó. Tal banda é tal, gente, ó, banda, vocês é só 2 hinos, depois é testemunhos, depois é isso. Então vocês têm que participar nessa organização. Por que isso? Porque fica chato para o pastor, ele está todo culto tendo que tomar conta e corrigindo disso, dessas responsabilidades, entendeu? Porque o pastor passa para vocês essas funções, vocês estarem organizando o culto, vocês que são muito mais pessoas, ficam mais fácil vocês já organizar com os grupos, com as pessoas, né? Fica muito mais fácil. Porque o trabalho pastoral da igreja é se especializar na palavra, na pregação da palavra de Deus. O trabalho organizacional da igreja é feito por vocês, os diáconos, aí também da liturgia, amém? Vambora? Colaboração com os pastores, presbíteros e evangelistas. Para concluir, vocês vão trabalhar junto com esses 3 ministérios que tem na igreja. Tá? Os pastores são aqueles que pregam a palavra, tomam conta das ovelhas. Os presbíteros são aqueles que aconselham a igreja, são geralmente os anciões, porque a palavra presbítero significa anciões. E os evangelistas são aqueles que apresentam a Cristo Jesus como seu Senhor. Tá? E vocês devem trabalhar em sincronia com esses ministérios, contribuindo para colaborar com a missão da igreja. É uma equipe, a igreja é uma engrenagem, no qual a gente vai trabalhando em equipe para construir uma comunidade cristã, tá bom? E o testemunho de vida cristã. A gente, para finalizar, vocês precisam ter noção de que a prática, às vezes, fala muito mais do que palavras. A pessoa pode falar, mas se ela não fizer, aquilo que ela fala não tem sentido para quem ouve. Agora, se a pessoa fala uma vez e ela pratica 10 vezes, a pessoa que viu ela falar uma vez e ela praticar 10 vezes, vai sempre lembrar do que ela falou. Ele falou que ia fazer aquilo mesmo. E fez. Tá? E sempre vivam em comunhão com Deus, porque vocês são um modelo de vida cristã. Tá? Tanto para Deus, tanto para os membros da igreja. Vocês são exemplos de testemunho de vida, de prática, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? É isso, queridos. Então a gente chega até aqui ao final aí do curso de diaconia. E eu vou estar pedindo para os irmãos também estarem ficando muito aí alegres, né, por esse chamado que Deus chamou os irmãos para estarem participando aí dessa obra maravilhosa que é o trabalho de diaconato na igreja. Amém, queridos? Fiquem na paz do Senhor Jesus e a gente se vê
aí para frente em nome do Senhor Jesus.